Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Taxa de juros cai, corte de 0,25% acontece e o mercado não se movimenta. Peraí, o que tá acontecendo? Não era para tudo subir, não era também para tudo cair? De um lado, os cavaleiros do apocalipse, do outro, os pumpers. O que a gente tem pela frente? E agora, cortou os juros? O que podemos esperar? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã teremos análise de diversas altcoins e é por isso que eu peço a você, mais uma vez, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Vou juntar os pedidos dos últimos dias, somar com o pedido que for feito hoje e amanhã tem análise de altcoins, porque a dominância está caindo e corte de juros pode sim beneficiar os ativos de maior risco. Eu aguardo o seu comentário. Vamos começar com o seguinte: corte de juros, é queda, é alta, oh meu Deus do céu, o que temos pela frente? O Fed deixou claro que a maior probabilidade é de vermos mais cortes nas próximas reuniões. Então tivemos um corte de 0,25% hoje e a expectativa é de um corte adicional no final de outubro e mais um corte em dezembro. 3 cortes como maior probabilidade, o que você também pode verificar aqui na expectativa dos investidores, no próprio site do Fed. Essa porcentagem, inclusive, já está até maior, mas o site, de tanto ter acesso, até caiu. Mas a gente tem a informação que sim, a maior probabilidade é de 3 cortes na taxa de juros, o que é extremamente benéfico para mercados de risco. Por quê? Porque a queda na taxa de juros acaba tirando o interesse por mercados mais seguros que estão pagando um prêmio mais elevado. E sim, o dinheiro acaba fluindo para os ativos que têm o maior risco, que vão pagar o maior prêmio. No médio a longo prazo, o corte de juros acaba sendo benéfico justamente para esse tipo de mercado, essa classe de ativos. E a gente vê que algo padronizado acaba por acontecer na maioria das vezes, com maior probabilidade, após as reuniões do Fed. O que acontece depois da reunião do Fed? Vamos olhar, vamos entender, porque eu sei que todo mundo está se perguntando, tá, agora é alta, agora é crash, o que a gente faz? A maior probabilidade é que a gente sim tenha continuidade de alta. Mas o que realmente acontece depois da reunião e depois de cortes? Pois bem, eu puxei 2 leituras para você. Primeiro, aquele gráfico que mostrava que antes da reunião do Fed, a gente via com a maior probabilidade quedas, correções. Foi o que a gente falou no começo da semana. Muitos se prepararam graças a um estudo baseado no histórico que foi apresentado nos últimos dias aqui no canal. E se você não assistiu, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Eu sei que este estudo ajudou, sim, muita gente a se proteger, a fazer um caixa, a até fechar uma quantidade de operações elevadas, colocar um lucro no bolso. Mas agora, o que a gente tem que olhar? A reunião passou. E o que geralmente acontece depois das reuniões, independente de corte de juros ou não? Em 72% das vezes, considerando as últimas 22 reuniões do Fed, neste ciclo de alta, o que aconteceu 72% das vezes foi uma alta. Uma alta imediata, logo de cara. Reunião do Fed,
alta brutal? Não, não foi esse o caso. Nós vimos sim, nos dias e semanas posteriores, uma aceleração do mercado em 72% das vezes. É a maior probabilidade. É uma certeza? É uma garantia? Obviamente que não. Não existe certeza, não existe garantia no mercado. Mas ter base nas probabilidades é sempre importante. E eu vou te mostrar quais serão os gatilhos para o mercado, sim, ter essas altas mais fortes, que eu sei que muitos estão esperando agora. Pois bem, se 72% das vezes em que temos uma reunião do Fed, a gente vê acelerações depois da mesma, o que a gente pode falar do corte de juros? Existe uma série de considerações em relação ao corte de juros. Tem o corte de juros, o mercado cai. Tem corte de juros, o mercado acelera. Meu Deus do céu, será que sobe? Será que desce? Será que é o fim do bull market? Porque eu vi em algum lugar que o corte de juros depois de determinado tempo acaba por trazer a queda do mercado. Será que é isso que a gente está vendo? Será que a gente está diante do fim do bull market e vai iniciar o bear market hoje? A maior probabilidade é que não. Por quê? Porque o mercado, ele é um mercado totalmente contraintuitivo. E nós não temos euforia no mercado cripto. Muita gente está, de fato, temerosa. Muita gente está de olho justamente em quedas. A cada alta que nós vemos, as pessoas falam, está subindo para cair. Agora é queda. Meu Deus do céu, essa alta, ela está me assustando. A gente não vê a euforia, que é a euforia cega. Consenso, irracionalidade. Nós não estamos vendo irracionalidade, mesmo que a gente esteja vendo a dominância cair nessas últimas semanas, o que fortalece as altcoins. No entanto, se você tem me acompanhado, você sabe, o dinheiro ele está fluindo para Ethereum como o ímã principal justamente do fluxo financeiro do Bitcoin para as altcoins. Não está indo para as altcoins, está indo para Ethereum e um pouco para Solana. Os outros ativos que vêm se valorizando têm pegado sim carona com o ETH. No entanto, a euforia irracional, ela nos leva ao quê? A uma queda nesta dominância, mas com o fluxo do dinheiro indo para os ativos de maior risco. Soma isso ao índice de medo e ganância, algo que a gente vem mostrando ao longo desses últimos anos. O mercado está em neutralidade. Tudo bem que hoje pode subir um pouco se o Bitcoin conseguir entregar uma alta, mas a gente está em neutralidade. Então não tem indicação de fim de ciclo com um corte de juros. Existe uma outra leitura que traz que o corte de juros, quando acontece com SP500 e Nasdaq, próximo ao topo ou no topo, como é o caso do momento atual, temos 12 meses de alta. Eu não sei se eu, de fato, acredito em mais 12 meses de alta, diante de todos os cenários. Mas sim, se a gente olha para o cenário de euforia, a maior probabilidade ainda é que tenhamos mais altas. Tudo bem, Luan, mas o que a gente pode considerar? Depois de um determinado tempo de manutenção dos juros, o corte de juros pode ser sim um catalisador de altas. Nós vimos isto em 2024, com uma leitura até piorada em questão de inflação, em questão de emprego. O emprego estava melhor, mas a gente viu uma movimentação por parte do Fed, depois de muito tempo mantendo os juros alto, elevado, nós vimos cortes
que foi também em setembro, vimos corte em novembro, e estes dois cortes trouxeram acelerações. Por quê? Porque o mercado de risco acabou sendo beneficiado. E o corte, de fato, de dezembro só trouxe quedas no Bitcoin e nas altcoins, como no mercado como um todo, porque a gente estava em euforia demasiada. Você lembra o que aconteceu em dezembro de 2024? A gente estava no nível mais elevado de ganância em muito tempo e a gente estava com um consenso de que a gente entraria em uma alt season, algo que é extremamente diferente do momento atual. O que a gente pode considerar é que, sim, a gente tem um cenário potencialmente bullish pela frente, tanto por uma questão de política monetária, quanto uma questão de sentimento e manutenção de uma tendência macro de alta, que segue muito saudável. A gente segue com uma tendência bem interessante de alta que se sustenta ao longo desses últimos meses. Mas então, o que é necessário para que a gente veja, de fato, esta alta se confirmando? Pois bem, a gente tem que passar de faixas críticas para o Bitcoin. Por que eu vou olhar o Bitcoin? Porque o Bitcoin é, de fato, o farol do mercado. Então nós temos o Bitcoin que formou uma base de preço que tenta ser confirmada. 107 mil dólares como base de preço a ser confirmada se a gente, de fato, vencer alguns pontos que eu já vou te mostrar. Estamos em uma movimentação extremamente bullish, no macro, no médio e no micro também, porque a gente conseguiu vencer aquele paredão que era 113.500 dólares. Fechamos o gap de curto prazo, check. O Bitcoin recuperou a média de 100 dias e a média de 50 dias e está usando ela como um suporte. Também vimos que no curto prazo a cunha descendente foi rompida com pivô de alta semanal e o ombro cabeça e ombro inverso também foi confirmado nesta faixa de rompimento de 113.500. O que nós temos agora é um padrão que trabalha em um topo mais alto e poderia sim trazer correções para formar um fundo ascendente entre 113.500 e 111. Sim, isso seria ainda possível. No entanto, a gente, em um pullback, poderia manter a estrutura de alta no curto prazo, que segue alinhada à estrutura de alta do macro. Mas o que de fato é necessário para que o Bitcoin tenha este rompimento de topos e leve com ele o Ethereum, que por consequência vai levar todo mundo junto com ele. A gente já falou o que acontece quando o dinheiro começa a circular. Ele vai para o Bitcoin, aí ele passa para o Ethereum. A gente tem visto este movimento. Para o dinheiro de fato fluir para altcoins grandes, a gente precisa do quê? Do Ethereum rompendo topos. O Ethereum ainda não rompeu topos. O Ethereum precisa romper topos e acumular. É isso que vai levar o dinheiro para altcoins grandes, que posteriormente levará para altcoins médias e pequenas. E é justamente neste giro de capital aqui, vamos colocar altcoins médias e pequenas aqui, é este giro de capital, principalmente deste plano para este plano, que traz a alt season. Pensa comigo, a gente está falando de 300, 400, 500, 600, 800 bilhões que acabam fluindo de ativos grandes, Bitcoin, de Ethereum,
para os ativos grandes e posteriormente para os ativos pequenos. É isso aqui que traz uma aceleração brutal e uma euforia demasiada. Pois bem, eu quero saber o que vai trazer este cara aqui a romper os seus topos. O que vai trazer o Ethereum em um rompimento de topos é, com maior probabilidade, o Bitcoin romper topos. E o que aumenta a probabilidade do Bitcoin romper topos? É isto que eu vou te mostrar agora. Você vê que nós tivemos toda uma movimentação de alta, batemos 2 vezes em uma resistência, estamos trabalhando em um fundo ascendente e esta é a área a ser rompida. Só que a gente tem uma queda aqui. Veja que nós temos uma queda nesta área. A gente atingiu esse topo e a gente tem uma queda. Maravilha. O que vai invalidar esta queda? O que vai colocar esta queda como um fundo ascendente? Logicamente, o pivô de alta. Mas o que aumenta a probabilidade de ter esse pivô de alta? O que faz com que o cenário de baixa caia muito a sua probabilidade de se firmar? Pois bem, se a gente conseguir ultrapassar esta área aqui, a área de 118 mil dólares, fechando o dia, fechando semana, aumentará a probabilidade de vermos um rompimento. Então, o que a gente precisa? Precisamos deste movimento para aumentar a probabilidade do mercado, mesmo que traga correções, que essas correções sejam de fundo ascendente, para aí sim vermos o rompimento, para aí sim o mercado tomar a forma e trazer aquela aceleração, que é a maior probabilidade no médio a longo prazo, considerando que o mercado agora vai começar a precificar 3 cortes de juros. Isso não estava claro. E agora ficou muito mais claro. Então a gente tem que ter máxima atenção ao Bitcoin. É ele que vai ditar as regras. Mas, lembre-se, enquanto o Bitcoin está no seu topo histórico, o Ethereum está muito próximo do seu topo histórico, tem muito ativo de qualidade, em preços muito próximos às suas mínimas, aos seus preços de bear market. E é aí que pode fazer sentido uma exposição. Mas lembre-se, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar. O fechamento do dia de hoje é importante, do dia de amanhã é importante, sexta-feira é crítica e a semana também será vital para que a gente encaminhe as próximas semanas, para que a gente encaminhe o mercado para o fim do ciclo, que é onde justamente os maiores ganhos são feitos. Eu vou trazer atualizações sobre tudo hoje lá no nosso grupo geral do Telegram. Para você participar, é gratuito, basta você clicar no segundo link da descrição. Participe, tem insights, análises, informações e muito mais para você. Agora, você quer investir no seu conhecimento, quer ter acesso a metodologias, estratégias, planos, quer ter acesso ao meu portfólio, a cada uma das minhas movimentações, você quer participar deste grupo, que é o Prêmio Desafio, que é o local onde eu entrego os meus programas de conhecimento, permitindo que você tenha acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar neste primeiro link, um chat com o nosso time será aberto no Telegram. Basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar tudo aquilo que a gente entrega. Vamos ficar alertas e prontos para aproveitar o que pode ser a parte mais interessante do ciclo de alta. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.